Bom dia, gente bonita do meu Brasil, varonil, tudo azul, tudo azul. Todo mundo lindo, bonito, né? Todo mundo azul. E faz o quê? Bom, gente, nono ou oitavo ano, geografia, e nós vamos dar a continuidade àquele nosso assunto que a gente ia trabalhando já desde a semana passada, que é a sociodiversidade do mundo, a afirmação das identidades indígenas e africanas no Brasil. Lembrar vocês que essa aula a gente está trabalhando aí uma vertente da geografia humana, não é? Uma geografia que trata não só das questões dos espaços geográficos, mas principalmente daqueles que vivem nesses espaços. Eu sou o professor Giorgio Paulo, hoje conto com a presença aqui de Késia, que chega batendo, Késia. Aqui, Késia conosco, fazendo a interpretação de Libras, deixando a nossa aula mais acessível para vocês. Para você que tem baixa visão, eu sou o matutinho lindo, não é? Eu uso óculos, tenho uma barbichazinha, o cabelo ainda está ainda escurinho, doido para ter cabelo branco, né? Mas o branco não chega. O professor Gilson, que é o professor do rostinho lindo, diz que eu uso em média Excellence da L'Oréal. Mas quem usa em média Excellence da L'Oréal é Claudinha. Viu? Claudinha, Simone, né? Fica com os cabelos bonitos, avermelhados, né? Márcia Cabral também, mas Dona Cristina que está nos vendo agora, viu? Dona Cristina, a senhora me lembrou uma época em que seu pai dirigia os ônibus da CTU, aquele ônibus elétrico, né? Eu recebi seu recado, viu, Dona Cristina? Um abraço para a senhora, muito obrigado pela audiência. E você que nos assiste pela TV Nova Nordeste, um bom dia. Você que está em todo o estado de Pernambuco, também São Paulo, Minas Gerais, viu, Gilson? As nossas aulas estão ganhando o mundo. Daqui a pouco a gente está recebendo um recado de gente que mora aí no exterior, que está assistindo nossas aulas com saudade do nosso Brasil, do nosso Pernambuco e da nossa cidade Recife. Vem cá que eu quero te mostrar. Recife tem encantos mil. E com vocês hoje aqui, eita, danou-se, é redundância. Né? O professor Gilson Soares. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal do oitavo ano, né? Quando a gente confunde as turmas aqui, é sempre alegria estar falando com vocês. Vocês já sabem, né? Um rapaz aqui é do rostinho lindo, falando sobre a nossa geografia, continuidade da nossa aula passada. Já estou aqui com o meu Educa Recife aberto, porque se tem a tela da TV Nova, tem um canal no YouTube, Educa Recife, tudo junto, vai ter a playlist do oitavo ano, com todas as aulas disponíveis para vocês. E também tem o Educa Recife. Eu estou pelo tablet, mas você pode usar aí no seu celular, sem consumir o pacote de dados do seu telefone móvel, do seu chip, Cadê? Vai da chegar sua aí? operadora. Vai chegar o QR Code aqui, já, Juninho. Cadê, Juninho, o QR Code? Para não ficar feio. Agora, aí, ó. Posiciona a câmera aí com o leitor de QR Code, já em curta distância, você vai direto, instala do Recife e estamos aqui aguardando as suas interações. Muito bem, professor Gilson. Olha aí, tela cheia, Junior Play. Olha aí, História e Cultura Africana e Indígena, parte 1, parte 2. Né? A gente viu aí, nessa imagem, aí você vai recordar, né, um pouco da cultura africana, da cultura indígena. Né? Eu tenho lá embaixo uma aldeia, não é clássica, uma aldeia que veja que se parece, gente, nas aldeias antigas na África, ou ainda hoje em determinadas regiões da África, como Angola, Moçambique, né? Ali aquele Botsuana, aquela parte central da África, África subsaariana. Né? Eu tenho aí uma imagem aí de um africano, que também pode ser de um indígena, né? Um desenho com arco e flecha, mostrando um pouco da cultura, né? A cultura ainda na base da cultura do modo de produção primitivo ou comunal, tá? Que é um aspecto da cultura econômica baseado aí na caça, na pesca, na agricultura, mas tudo ainda dentro do esquema de subsistência. Eu estou cansando, Gilson. Está cansando, né? Cansando, Mas aí, ó, aí a gente vai tratar aí uma questão histórica, né? Vocês já devem ter estudado aí em história a escravidão indígena, como também a escravidão africana no continente americano. E continente americano, professor? Corta aqui para mim, Juninho Play. No continente americano. Lembrar vocês que o continente americano, meu povo, é formado por 3 divisões socioculturais. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Né? Então,
houve escravização dos indígenas inicialmente nesse continente? Sim. Não é? Lembrar vocês que os povos originários das Américas, não é? Então nós temos aqui na América do Sul os tupinambás, tamoios, tupis, guaranis, chavantes. Não é? Você que leu em literatura, por exemplo, os tamoios, né? Tem um livrozinho bem interessante de uma série, né, que a gente usa como paradidático. O pessoal da literatura, né, gosta de usar. Mas aí a gente tem os tupis, nós temos os potiguares, nós temos várias tribos indígenas que ainda hoje, fora os das tribos da Amazônia, região amazônica, né, como Tchucarramães, né? Aí a gente parte para os incas, que já não existem mais, os astecas, que não existem mais, existem descendências, né, deles. Aí vai para a América do Norte, onde tínhamos os Cheyennes, Comanches, Apaches, Iroqueses, que pega ali a parte onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Então, imagine vocês que quando a gente tem a chegada dos europeus aqui, isso final do século XV, 1492, eu vou lembrar vocês aí, pegar emprestado umas datas de história, né? 1492, Cristóvão Colombo sai da Espanha e chega na América Central. Lá encontra, por exemplo, os índios do Guananahanes, ali na ilha da América Central, hoje São Tomé, Príncipe, aquela região ali muito próxima a Cuba e aos Estados Unidos, né? México. E aí o que é que acontece? Inicialmente usou-se, né, do escambo, da amizade, da camaradagem. E o escambo, o que é o escambo? Aquela política, né, Gilson, de troca de produtos, né, por produtos. Os europeus chegaram aqui trazendo presentes para os indígenas. Os indígenas não sabiam, não conheciam muita coisa, não é, porque viviam, de certa forma, no mundo deles. Quando chega o europeu, né, chegam em navios, né, caravelas gigantes, com velas, com cavalos, com armaduras, com penachos. Basta entender que, por exemplo, quando Vicente Pinzón e quando Hernán Cortés chega na América Central, onde hoje é o Império Inca, né, onde você tem ali o Peru, Machu Picchu, né, aquela região, terra boa, né, ali o Canal do Panamá, o Istmo do Panamá, né, eles achavam que eram os deuses, voltando, porque havia uma lenda de que os deuses criaram um mundo, deixaram os incas naquela região tomando conta para eles, né, principalmente os deuses, Quetzalcoatl, por exemplo, né, Montezuma, e aí o que acontece? Chegaram aquele povo com armaduras, né, peitorais de metal, né, capacetes, elmos com penas reluzentes, então eles achavam que eram os deuses, não é? E ainda vem, imagina, meu povo, imagine você uma lenda, um condor. Condor é uma ave andina, né, uma águia gigantesca, né? Quando um condor fosse atingido por um raio em pleno voo, quando é que um pássaro vai ser atingido por um raio? Muito difícil, né? Mas enfim, aconteceu. E aí tentou-se escravizar os indígenas, né? Porque eram chamados de índios, porque se pensava que aqui eram as Índias Ocidentais. Somente em 1498 é que Américo Vespúcio vai descobrir que isto aqui não eram as Índias, e sim um continente diferente, um mundo diferente, desconhecido, e aí vai se dar o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. 1500, os portugueses ocupam o Brasil com Pedro Álvares Cabral, toma posse, porque essas terras aqui pertenciam ao Império Colonial Português por um tratado feito entre Portugal e Espanha, ainda em 1493, que é a chamada Bula Intercetera, e depois o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, Portugal, preocupado primeiro em inaugurar uma rota que ligasse Portugal às Índias, contornando a África do Sul, né? E aí ele chega em Calicut, na Índia, em 1498, né? Com Vasco da Gama. E aí a gente tem toda uma situação diferenciada. Vem o período do pau-brasil, né, ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1530, e 1535 é o período da divisão das capitanias hereditárias.
nessas questões da capitanias hereditárias, o que é que vai acontecer? A necessidade de escravizar o indígena. Escravizando o indígena, não conseguiram. E aí a gente vai ter, então, a inserção da escravização do negro africano, que já havia escravizado no século XV na África, quando Portugal começa a fazer as feitorias na costa africana, né? É o que a gente chama de navegação de cabotagem, tá? E aí, o que é que a gente tem aqui? Veja, o negro africano veio trabalhar como escravo no Brasil para atender aos anseios da coroa de iniciar-se rapidamente a produção açucareira de forma intensiva. Eu quero só fazer uma observação aqui nesse texto, dizer que o negro não veio, certo? O negro africano não veio trabalhar como escravo. Quem é que vem trabalhar como escravo? Agora, o que é que vai acontecer aí? Olha só, com o trabalho escravo vindo da África, sendo vantajoso financeiramente e atraente para os senhores de engenho do Nordeste, o tráfico negreiro intensificou-se para essa região e, dessa forma, a escravidão indígena foi sendo substituída pela mão de obra negra africana. Então, o que é que nós temos aí? Eu trago, de novo, só para você entender. Eu quero mandar um abraço para a minha amiga Tereza. Tereza Gilson usa também o Image Excellence da L'Oréal. Porque fica o Jorge, tu pinta o cabelo. Se eu não pinto o cabelo, meu povo. Meu pai morreu com quase 100 anos e o cabelo do papai ficou assim meio acinzentado. Eu doido para ter um charme assim, uns cabelos brancos, mas não tem jeito, só a barbicha. Mas ó, gente, vê bem, lembrar vocês que o escravo africano, ele já foi começado, né, o trabalho de escravo na África, entre as próprias tribos africanas. Né? As tribos africanas brigavam umas com as outras e os prisioneiros da guerra acabavam sendo vendidos como escravos. E aí os portugueses, e aí vê, ó a relação, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses e os holandeses, naquela época, do século XV para o século XVI, entendiam que eles eram uma raça superior, a questão da eugenia, né? E aí entra o racismo, entra o antropocentrismo, entra uma série de questões, e aí os africanos, os indianos e os indígenas eram raças inferiores. Primeiro que não existe raças diferentes de ser humano. O ser humano é uma raça só, certo? O que vai mudar é o fenótipo, olha, aula de geografia, de ciências também, né? Mas né, a genética humana a raça é uma coisa só. O que vai mudar aí é a questão da pele, é o fenótipo, tá? E aí eu trago dois quadros, duas pinturas aí, ó, de Rugendas, Debré, Franz Post. Bota aí em tela cheia, Juninho Play. Primeiro, do seu lado esquerdo, uma imagem de um navio negreiro, também chamado de tumbeiro. Né? Os navios negreiros eram aqueles navios que transportavam os escravos africanos que vinham da África para a América, principalmente o Brasil. Tá certo? Então veja aí as condições em que vinham os negros africanos escravizados. Né? Vinham dessa forma, amontoados aí nesses navios, não eram tratados como gente. Né? É uma época triste da história da humanidade que a gente precisa resgatar isso daí. Né? E depois um quadro, uma pintura aí, já no engenho de cana-de-açúcar, né? Eles moendo a cana para fazer o caldo da cana, e do caldo da cana, o açúcar, o melaço. Exato. E a rapadura, que é doce, mas não é mole não, viu? Beleza? Mais adiante, olha só, o movimento negro. Então, o movimento negro, assim como o movimento indígena, são movimentos que tentam resgatar essa questão da humanidade, da cultura e o respeito à diversidade cultural. Exato. Então, ó, chamamos de movimento negro um conjunto de movimentos sociais históricos que lutam pela igualdade social e igualdade de direitos para a população negra pelo fim do racismo. O racismo ainda é uma prática, não é, que ainda existe, não só no Brasil,
Mas por onde houve a escravização do negro africano ou do próprio indígena, vai existir o racismo aí. Tá? Então, é uma questão cultural que ainda permanece, por mais que a gente tente aí acabar com essa questão, é importante que a gente resgate, não é? E valorize a cultura africana, que é uma cultura riquíssima, não é? Uma cultura belíssima, não é? Não só a música, a culinária, a cultura. É bom pensar que, por exemplo, eu costumo dizer sempre, a África, a gente tem mais de 60 países mais desenvolvidos do que outros, países industrializados, países ainda na questão da agricultura, da pecuária, países, principalmente ali na área da região subsaariana, né? Você tem o deserto do Saara, então você corta a África ali na linha do Equador, né? Isso. Então, acima da linha do Equador, você vai encontrar, por exemplo, Egito, Argélia, Marrocos, são países africanos que estão no Mediterrâneo, na parte norte. O rio Nilo, imagina assim, nasce aqui, sobe e deságua lá em cima, no delta do Nilo, no mar Mediterrâneo e no mar Vermelho. Aquele que Moisés atravessou, né, da escritura, que passa aí do Egito, da Líbia, Libéria, e vai para a península do Sinai, onde tem o Monte Sinai, né? Aí o Mar Vermelho. E mais um pouquinho acima, você vai ter o Egito desaguando no Mar Mediterrâneo. Aí vai para cá, você tem o Líbano, o Irã, você vai ter aí Israel, faixa de Gaza, né? Aquela região ali do Oriente Médio. Abaixo da linha do Equador, você vai ter o deserto do Saara e a região subsaariana, que é a região mais pobre da África, a parte mais central. Pega lá para o sul, você vai ter a África do Sul, você vai ter o Orange, né, e Transvaal, né, que são regiões que foram desenvolvidas aí pelos ingleses e pelos holandeses do século XVI e XVII. Né? Do século XIX, as guerras, né, na época do Império da Rainha Vitória. Isso. Lembrar uma história africana, um líder, né, da tribo dos Zulus, chamado Chaka Zulu, né, que é uma história interessantíssima da história africana. Vale a pena você buscar aí umas leituras, ou até mesmo tem uma série aí, num canal né, que passa várias séries, você buscar lá, Chaka Zulu, é uma série interessantíssima, né, e que vale a pena assistir. Então, são elementos da cultura africana. É tão bom a gente ver hoje, por exemplo, o maracatu, né? Exato. Meu maracatu é da coroa imperial, tum, 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 é de Pernambuco, é da Casa Real. O maracatu, o carnaval, o frevo, o samba, né? E as comidas, vou nem falar das comidas, como vatapá, caruru, acarajé, uma feijoada. Eita, tu gosta, Gilson? Porque essa questão aí parte para a valorização, como o senhor estava aí retratando, né? Então, deixar de colocar essa questão, porque a pessoa vai ter um fenótipo mais... Olha a plaquinha na tela, professor Jorge. Mais escura, uma tonalização de pele mais escura, ser colocado numa questão de segundo plano, de questões de servidão, de estar ali submisso a outros grupos sociais. Não, a gente tem que acabar com essa imagem. Somos todos iguais. É bem comum, era bem comum a gente pegar os livros, professor, de história, por exemplo. E aí ter lá 2 casais. Um casal composto por uma família tonalidade mais branca e outro casal lá com a tonalidade mais escura, né? Aí fazia o seguinte, colocava o casal mais branco felizes, sorridentes, alegres, e colocava lá o casal com a cor mais escura, mais triste, como se tivesse uma questão mais presa à tristeza, aquela coisa mais amarrada a coisas... Então, essa imagem, né, que já parte para a questão de racismo, né, e fica na questão do institucional, né? Sim. E tem que ser quebrada essa imagem, tem que valorizar a cultura africana, tem que ser valorizado todos os aspectos sociais, incluídos nesses grupos sociais, e não ser escanteado, ser colocado numa questão de segundo plano. Aí a gente, são questões culturais que estão cristalizadas ao longo da história, que isso precisa ser modificado, precisa ser quebrado. Né? Tem uma questão religiosa, a religião africana é uma religião tão antiga quanto a humanidade. Os orixás africanos, né, são tão antigos quanto a humanidade. Né? Assim como, por exemplo, quando eu falo de Buda,
viveu aí quantos mil anos antes de Cristo? Né? Confúcio viveu 600 anos antes de Cristo. Né? Então depois tivemos Cristo, que Cristo não fundou igreja nenhuma. Agora os cristãos, né, que vieram depois, fundaram a primeira igreja primitiva. Depois veio aí a cristã católica, depois as igrejas evangélicas, a reforma evangélica, né, evangélica luterana, em 1537, né, com a reforma luterana. Depois o Zwingli, o Calvino, né, os huguenotes, calvinistas, e aí por diante. Né, e aí surgem aí as várias igrejas de denominações, mas o mais importante é que essas igrejas, essas religiões, todas elas têm um Deus, Jeová, Javé, Ra. Então, o que é mais importante? Né? O que é mais importante é sermos bons cristãos, ou não cristão, mas sermos boas pessoas. Querer fazer o bem ao próximo sem esperar algo em troca. Aquela mesma máxima que está no Evangelho, dê com a mão que a esquerda não veja. Né? Porque não adianta a gente ser um fariseu ou um publicano. E aí eu deixo para vocês aí a reflexão. Mas em tela cheia, Juninho Play, por favor. Então, o que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social. Principalmente igualdade de direitos entre negros e brancos, amarelos, vermelhos, a cor não interessa, o sangue é o mesmo, a cor do sangue é a mesma, ninguém tem sangue azul. Se você cortar, o sangue é vermelho do mesmo jeito, o coração bate do mesmo jeito. Então, sobretudo no mundo ocidental, marcado pela escravização de povos, não só africanos, como povos indígenas. E hoje, mais do que nunca, nós temos pessoas hoje trabalhando na condição análoga à escravidão. Né? Continuando aí no texto, ó, então desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravização e contra o racismo. Então, a maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos e na África do Sul por conta das escravizações. Já nas Américas e do imperialismo inglês e do apartheid na África do Sul, lembrando aí Nelson Mandela ou Mandiba. Né? Século XX. Os movimentos ramificaram-se, desenvolvendo pautas de lutas sociais distintas, de acordo com as necessidades da população negra local. E aí eu trago a luta pela igualdade racial no Brasil, tá? Então, no Brasil, apesar de não haver um sistema oficial de segregação racial, como era o apartheid, como era Ku Klux Klan nos Estados Unidos, tá? O racismo causa a segregação social desde o fim da escravidão, em 13 de maio de 1888. Então, aqui, a luta do movimento negro foi inspirada por personalidades como Zumbi dos Palmares e Dandara, né, lideranças no maior quilombo já registrado em nossa história. Quilombo dos Palmares, que pertencia à capitania de Pernambuco. Depois Pernambuco da Revolução de 1817 perdeu o território. Eu trago aí, ó, o geógrafo e professor Milton Santos, tá aí, ó, né, grande exemplo, né, de estudioso, pesquisador da geografia. Eu trago também aí, ó, Laudelina de Campos, uma empregada doméstica que lutou pelos direitos, né, das empregadas que na época eram só negras, tá certo? E aí ela desde 1904 aí essa luta, né, por essas questões. Trago também aí agora, ó, dois grandes camaradas. Que é isso? Kabengele Munanga, né? Esse que é um congolês, né, antropólogo. E eu trago também o professor José Vicente. Você já conhece o professor José Vicente? O grande historiador, foi da Fundação Palmares, foi retirado, né, mas é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, em Salvador, na Bahia. Olha aí. Né, grande estudioso, pensador, né, da filosofia e da história, né, e defensor dessas questões relacionadas à cultura. E lembrar vocês, meu povo bonito, cultura, não existe cultura inferior e cultura superior. O que existe são culturas diferentes, né? Mas tudo é cultura. Então, a gente precisa respeitar cada vez mais aquilo que é diferente do nosso, né? Eu tenho que respeitar a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja diferente da minha. É isso. Tá certo? Então, a questão da democracia perpassa
pelo respeito à opinião do outro. Se todo mundo fosse igual, ia ficar feito lagartixa balança na cabeça. o tempo todo, né? Então, ó, e mais recentemente, Juninho, tela cheia, meu amor, e mais recentemente, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro e a socióloga, ativista, política, vereadora do Rio de Janeiro, né, Marielle Franco, né, que foi aí assassinada por questões políticas, por defender os direitos das mulheres, o direito dos negros e o direito de quem é LGBTQIA+, e vai meio mundo de coisas, mas defender o direito daqueles que precisam de que alguém defenda, né, que essa voz ativa, né, defendendo os direitos desse pessoal. E aí o desafio de hoje, eu trago aí, pode ser um amanhecer ou um entardecer, né? O sol bonito, aquecendo o coração de todo mundo. E aí, ó, outra grande conquista para o movimento negro no Brasil foi o estabelecimento do dia 20 de novembro, né, como Dia Nacional da Consciência Negra. E em que consiste, meu povo bonito, essa comemoração? A gente está começando novembro, então o dia 20 é um dia aí importante. Tá chegando. Eu queria que vocês pesquisassem, queria que vocês buscassem essa informação, porque 20 de novembro é um dia importante e é o Dia Nacional da Consciência Negra. Professor Gilson, se despeça do meu povo aí, meu povo bonito. Pessoal do 8º ano, que é o La Massa, né? O tempo chega, passa assim que você nem percebe, né? É sempre um prazer. Dialogue aí sobre essa questão com seus colegas de classe, seu professor, pesquisem. E que tal também interagir conosco? Tem lá o canal no YouTube para você deixar uma mensagenzinha. A gente está aqui de olho, acompanhando as suas interações. Forte abraço, até a próxima semana, pessoal. Beleza, meu povo bonito? E lembrar vocês, se você conhecer aí a galera do 9º ano, lembra aí a galera do 9º ano que hoje está começando a inscrição para quem quer fazer, por exemplo, a inscrição das escolas técnicas estaduais, viu, meu povo? Começa hoje a inscrição, se liga também aí o IFPE, quem quer fazer também Escola Técnica Federal, né? Aproveitar aí as oportunidades para a gente buscar algo melhor para o nosso futuro, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até outra hora.